Olá, em 2020 eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. A descoberta não foi tão simples assim, né? Foi um processo lá em setembro de 2020, a gente estava no meio da pandemia, eu tive dores assim, estomacais muito fortes e elas se acentuaram, comecei a ter aquele sintoma de refluxo assim, comecei a fazer autos diagnósticos, né, consultando o Google e demorou, né? Eu fiz uma endoscopia a pedido médico, não era nada, né? Aquela biópsia para ver se tinha a bactéria H. pylori, não tinha, e continuava sentindo dores. Eu tentava aliviar essas dores com boldo, né? Chá de boldo, e melhorava um pouco, mas ela sempre voltava, né? E alguns dias ficava bem pior a situação. Só em dezembro, né, que a partir de um exame que um médico pediu, um gastro pediu, né, um exame de curva de lactose, né, exatamente um exame para verificar a intolerância à lactose, né, se a pessoa tem intolerância à lactose. E aí você fica no laboratório, retira sangue e faz uma medição. Aí você toma um copão de lactose e espera um tempo, tira de novo o sangue. Aí toma mais lactose, espera um tempo e tira de novo o sangue. E aí, né, ficou caracterizado que eu tenho uma intolerância à lactose. Foi um susto, assim, um baque tremendo. Parece brincadeira, mas eu sou mineiro, né? Um mineiro com intolerância à lactose para mim era uma coisa um tanto absurda, assim. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou comer queijo, né? Mas tive que fazer algumas adaptações. E no começo foi muito sofrido, porque eu não entendia ainda os recursos que há. Então eu não tomava lactase. Foi todo um processo. A primeira reação foi não comer queijo, não tomar leite. Ah, existe um leite sem lactose. Então foi todo um processo de aprender novas coisas. É complicado isso. Inclusive porque você na ignorância vai ler lá os ingredientes, né, a composição do tal do leite sem lactose e vê que está escrito lactase. É porque a lactase é a enzima que nós todos deveríamos ter naturalmente no nosso organismo e que quebra a lactose. Como nós não temos isso, eles inserem isso nos produtos sem lactose, na verdade, para que a lactase quebre a lactose e deixe de ser então lactose ali. Essa é a ideia. E aí, então, bom, o primeiro passo foi descobrir isso, né? Os produtos sem lactose, todos têm lactase, né? Os produtos lácteos sem lactose, todos têm lactase. Descobri isso, eu posso comer alguma coisa sem, sem lactose, dessas industrializadas, né? Mas são caras. Então, né, e eram mais caras, né? Nos últimos anos parece que é tanta gente intolerante à lactose que está barateando um pouco. Mas vamos aos poucos então, né, comendo um pouco isso. E nós tínhamos o hábito, na pandemia mesmo, de comer pizza, que eu faço pizza em casa, né? E a gente comprava, eu não queria comprar na pandemia, a mussarela fatiada, ou cortada, eu ficava pensando, mas a pessoa entrou em contato com isso, então eu comprava uma pequena barra de mussarela e deixava na geladeira bem embalada, mas isso fazia com que nós fôssemos um pouco mais abundantes no queijo, né? Eu acho que até isso que me fez ter despertada a intolerância, né? Ter ser mais radicalmente percebida a intolerância à lactose. Então, e aí, pouco depois disso, eu me mudei, né? Nessa época eu estava no Rio Grande do Sul, eu vim aqui para Miguel Pereira, e aqui eu continuei no processo de descoberta, né? De como fazer. Aqui eu me dei conta de que eu não sou só intolerante à lactose, mas eu tenho uma intolerância severa. O que quer dizer que até aquele soro de leite que tem num certo tipo de biscoito, por exemplo, né, que a gente compra o pacotinho, se tiver lá no final dos ingredientes um soro de leite, isso já me faz mal, né? E até descobrir isso, eu senti muito mal, porque eu comia um biscoitinho que tinha, aqui e ali, uma coisinha, é só um pouquinho,
é um dos últimos ingredientes, não tem problema, mas eu começava a sentir. E um detalhe interessante, até para descoberta, né? O sintoma, no meu caso pelo menos, ele não vinha imediatamente após a ingestão. E aí você faz o teste em casa e pensa assim, bom, é só eu tomar um copo de leite. Se eu não sentir nada depois, eu não sou intolerante. Eu fiz isso antes de fazer o exame. Eu fiz isso. Fiz com várias coisas, né? Mas com leite também. E não consegui identificar. Às vezes o sintoma demora, né? Ele dura uma semana. Ele pode demorar um pouco a aparecer, então você não percebe se foi o leite ou não. Mas aí eu percebi, bom, minha intolerância então é severa, eu tenho que ter um cuidado maior. E aí eu comecei a cuidar dos ingredientes de todos os produtos que eu como. E aí eu comecei a perceber, agora eu estou bem, né? Eu não estou tendo mais aquela coisa de vez em quando ter um incômodo, uma azia maior, porque eu comecei a cuidar mais. Nesse meio do caminho também, um amigo, né, que é membro aqui da congregação, me ensinou a tomar a enzima lactase. Né? Lactase é um comprimidinho que você tem um que é mastigável, tem outros que são de engolir, e você pode comer lactose porque ele te deu a lactase que você não tem. Mas também tive um processo de aprendizado com isso, porque eu achei que era quase mágica. Né? Comia lactase, tô liberado. Posso, e até fazia o errado, né? Que eu penso assim, a lactase às vezes eu comprava era um pouco cara, né? Saía a cada R$ 2 cada comprimido. Então, bom, já que eu gastei os R$ 2, eu vou comer tudo que eu quero comer que tem lactose. Então, eu vou comer o queijo, comer o doce de leite, vou tomar o leite, né? E a lactase também não faz milagre assim. Né? Isso eu fui descobrir também assistindo um vídeo de um médico que tem canal aqui no YouTube, o Fernando Lemos. Né? É um cara que tem mais de 1 milhão de seguidores, se eu não me engano. Mas, e aí eu fui cuidar mais também, né? Entender que você tem que tomar a lactase uns minutinhos antes, e aí depois você pode comer aquilo que tem lactose por alguns minutos, né? Por um certo tempo, e não muito. Se passou de meia hora, e você vai comer mais alguma coisa que tem lactose, no meu caso pelo menos, né, eu tenho que tomar outro comprimido de lactase. Não dura a tarde toda, não dura a festividade inteira de que eu estou participando. Né? E aí, então isso me ajudou também a não ter mais problemas, né? Que às vezes eu tinha sem saber que era por isso. E às vezes até botava a culpa na lactase, pensava que não era tão boa assim. Aliás, é uma observação, né? Nem todas as lactases que a gente compra têm as instruções muito claras sobre isso. Algumas simplesmente dizem, tome antes. Tem uma que eu comprei que nem isso dizia. Né? Você só sabe que você tem que tomar. Mas se você toma depois, já era. Geralmente, no meu caso pelo menos, né, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por que eu estou contando tudo isso e por que fazer um vídeo disso? Né? Primeiro, porque depois de ter essa experiência, eu já disse para uma porção de gente, né? Faça o exame, porque as pessoas às vezes têm desconfortos, têm problemas e ficam sem saber que é uma coisa simples, né? E uma coisa que pode ser resolvida. Mas mais do que isso, já que eu não sou ninguém da área de saúde, além de querer compartilhar isso sim, para comentar sobre como é a vida, né? E como a gente tem que passar por aprendizados, e como é um processo. A gente não pode ser esse cabeça dura assim, de que eu não vou aprender mais, eu não vou me adaptar. Eu vou descobrir a minha situação, o meu contexto, vou aprendendo e vou adequando a minha rotina às circunstâncias sem precisar ficar sempre lamentando isso, né? Mesmo como mineiro, eu aprendi, olha, graças a Deus pelos recursos que nós temos hoje, graças a Deus pelos produtos que já vêm sem lactose e pela lactase também. Eu posso ficar livremente, comer tudo que eu quero, da quantidade que eu quero? Não, mas eu tenho acesso. Né? Mesmo se eu não tivesse, se não existisse isso ainda, eu teria outras coisas a comer. Então eu aprendo isso, eu aprendo sobre mim
e aprendo sobre a minha caminhada e não só sobre a alimentação. Eu vejo às vezes até jovens que não têm flexibilidade nenhuma com a vida. Como isso nos leva a sofrer? Isso é muito ruim. Que Deus nos dê essa sabedoria também de lidarmos com as situações adversas que vão surgindo ao longo da vida. Que nos ajude a termos paz, apesar de contrariados algumas vezes. Né? Ter paz não quer dizer nunca ser contrariado. Não é disso que se trata. Mas apesar de sendo contrariado, eu tenho a dignidade de viver com saúde, né? Em alguns momentos saúde muito boa, outros momentos nem tanto, mas com dignidade, com essa tranquilidade de ser gente, né? De ser humano. Isso é ter paz, principalmente quando eu posso ter paz com Deus, que me dá a nutrição realmente necessária. E aí é curioso, né? Como que Deus fala da terra prometida, terra que mana leite e mel. E aí eu pensava assim, opa, não é para mim mais. Né? Quem não pode ingerir mel e quem não pode ingerir leite, como é que fica? Simplesmente aprende que as escrituras falam, de certa forma, pensando no geral das pessoas. Mesmo não podendo consumir lactose, eu entendo o que quer dizer terra que mana leite e mel. É para expressar abundância, fartura, suprimento, né? O sustento que Deus dá. Da mesma forma que uma pessoa que não tem audição não precisa se ofender lendo o apóstolo que diz que a fé vem pelo ouvir. Tem que ser pessoa muito obtusa para uma leitura extremamente literal, assim, a ponto de implicar com o texto. Nós somos pessoas diferentes com particularidades e o texto bíblico não vai cobrir toda a diversidade que há. Mas ele vai falar o suficiente a partir do que é geral no ser humano. Né? Geralmente as pessoas ouvem a palavra, geralmente é assim que acontece, a fé vem pelo ouvir. Geralmente as pessoas têm o leite como um alimento muito bom, terra que mana leite e mel. Tudo bem, não vamos implicar com isso. Né? E vamos dar graças a Deus pelo sustento que Ele nos dá, mesmo em meio às nossas intolerâncias e às nossas dificuldades. E as nossas intolerâncias não só para com alguma substância, mas para com a vida também. Nós somos tão intolerantes às adversidades que às vezes reclamamos antes de confiar, reclamamos antes de pedir, de clamar, antes de qualquer coisa. Vamos caminhando, vamos em paz, vamos com o Senhor e a vida, com todas as suas nuances diferentes, ela está aqui para ser vivida e para a gente ser testemunha. Não importa a situação. Bênção do Senhor Jesus e até a próxima.